Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da quarta temporada. Eu com minha fiel escudeira, Marcela Margato, aqui comigo, e eu tô fazendo de casa, porque tô numa gripe que não sara nunca. E a última vez que eu fui pro estúdio lá, eu passei para todo mundo. Então a Marcela, minha outra Marcela, tá dando aula de natação. Eu tô quietinho aqui e nada melhor do que fazer um podcast de casa, tranquilo, Ainda bem que é online aqui não nessa. é, Mar? E passar Sim, excelência para vocês que nos ouvem. E aí, Mar, tudo bem com você? Dá as tudo boas-vindas aí e bem, fala o que a gente tem programado para falar hoje. maravilha. Sejam bem-vindos a todo mundo aqui ao podcast, ao Resistência Podcast. Eu tenho um tema muito interessante para hoje, que é muito falado no Endurance, que é a famosa PSE, Percepção de Esforço. Eu achei muito importante a gente trazer esse tema, porque quando o aluno entende o que é PSE e como ele pode usar a percepção de esforço a seu favor numa prova, num treino, eu acho que o jogo muda, né? Porque assim, muitas vezes assim, a planilha, as tecnologias, elas estão aí para nos ajudar, mas você, por exemplo, está gripado, não está num dia bom, a percepção de esforço ela é diferente do que está no papel, né? Então, Per- esse é o tema que eu queria trabalhar aqui hoje. Perfeito, Mar, escolheu a dedo e é um tema que vai ajudar muita gente. Eu acho que é a métrica mais importante. Não acho, eu tenho certeza que é a métrica mais importante. Às vezes o pessoal se aprende a tecnologia, né, ao pace e tudo, mas a percepção de esforço é o que você falou. Ela reflete o que você está sentindo, que a gente chama de carga interna, e é o que mais interessa, tanto para o coach quanto para o atleta, né? Então é a métrica Total. mais importante, é por isso que todos os nossos alunos e ganham bronca, né, Mar? Você já foi aluna, você viu quando esquece para dar a notinha. E o campeão das broncas Sim. é um tal de Renato Guzilotto, você conhece? Acho que sim, já ouvi falar esse nome, É, viu? então. Mas é isso, Mar. Vai ser um papo muito interessante e podcast obrigatório para o pessoal que está comprando o seu lançamento, né, Mar? Porque eu liberei uma planilha ali também para a turma e mostra a importância e a gente deu umas planilhas para consciência, né? Não totalmente Pra- individualizada e personalizada, mas que para quem treina sozinho é muito melhor do que treinar sozinho e vai ajudar demais, né, Mar? Não, com certeza, né? E porque assim, até falando assim da corrida, que talvez seja o esporte assim mais convencional na área de endurance. Quando a gente quer melhorar nosso VO2, nossa resistência, nosso fôlego, não é só sair e correr, né? Eu até estava conversando com uma pessoa essa semana, Sandra, que ele começou a correr por conta, né? Um amigo meu, e ele falou assim: eu corro todo dia e todo dia eu tento diminuir um minuto. Será que tá certo essa estratégia? Né? Eu falei, viu, vai com calma, né? É lesão. Eu falei, semana passada mesmo eu tomei uma bronca da minha coach, porque era um treino leve, né? Longo, e eu tava me sentindo bem. Eu quis fazer um pouco mais pesado, porque falei, se eu fizer mais pesado, eu vou melhorar na semana que vem. E mesmo estando 4 anos aí treinando triatlon, ó, que teimosa. E não é assim que as coisas funcionam, né? Então, para quem está nos ouvindo agora, você consegue resumir em poucas palavras o que é a famosa PSE? Eu consigo, mas você consegue resumir em poucas palavras qual é o seu produto que eu deixei a bola pingando para você A falar, que a gente vegana, fez com tanto carinho? E quem estiver com escutando esse certeza. podcast aí, pô, eu admiro tanto o seu trabalho, Perfeita. você me ajuda tanto, dá uma pincelada pro pessoal aí, às vezes vai ajudar Dá uma alguém. pincelada. Com certeza. Então, eu criei um programa Mentalidade de Atleta. O objetivo desse programa, na verdade, é transferir, porque um atleta, quando ele está focado, ele tem metas, objetivos, que são as provas lá na frente, ele fica focado no seu objetivo. Então, é muito difícil alguma coisa tirar ele do foco, né? As planilhas de treino estão aí, o atleta, tô falando do atleta amador, né? Ele tem uma vida corrida no trabalho, ele tem a família, ele tem as atividades particulares, ele também fica cansado, ele também pega gripe, mas ele é focado em cumprir com o objetivo, né? Chegar lá na prova e conseguir completar um triatlon olímpico, um meio Ironman, um Ironman, uma ultramaratona, seja o que for, porque ele sabe que se ele não treinar, vai custar caro lá na frente. Eu tô no esporte há muitos anos, eu comecei com 5 anos jogando tênis, eu joguei tênis até os 17, joguei brasileiro, tudo, depois migrei para corrida e agora estou no triatlo. Então, eu vejo que o esporte me ensinou muito a ter essa resiliência e entender que o processo é longo,
e a gente precisa ser, se a gente cumpre o processo, isso a gente alcança o resultado. E quando a gente transfere essa mesma estratégia para o mundo dos negócios, para a família, para objetivos pessoais, a gente também conquista. É porque eu falo para muitas pessoas no meu Instagram que quando a gente conquista algo fácil, a gente abandona fácil. Quando a gente a conquista com muito suor de dedicação, aquele hábito permanece. Porque doeu, a gente sabe o quanto a gente ralou para alcançar aquilo. Então a gente dá valor para o que a gente conquistou. Então, o meu programa Mentalidade de Atleta, ele foi pensado nisso, para ajudar as pessoas, né, que falam, poxa, eu não consigo ter uma rotina na alimentação, eu não consigo ter uma rotina de treinos, eu desisto fácil, eu caio fácil na tentação, eu tô engordando, eu tô desanimado, eu tô desmotivado. Então, o que que eu fiz? Eu juntei aí três profissionais para estarem comigo, porque eu falo que a gente nunca chega lá sozinho, eu não cheguei onde eu tô hoje sozinha, né? Pós-gestação, 4 meses, já voltei a treinar, já vou fazer uma prova, uma ultramaratona em revezamento mês que vem, vou fazer um triatlo olímpico, mas eu não cheguei lá sozinho, eu tenho todo o apoio da Start Move, eu tenho meu nutricionista por trás, né? Eu tenho meu marido que me apoia. Então, a mentalidade da atleta, ela tem esses três pilares. Eu estou com uma equipe de nutrição que está fornecendo todo um plano alimentar para dar suporte para as pessoas que entrarem, elas terem um contato com a alimentação, porque até quando a gente fala em emagrecimento, o emagrecer não é deixar de comer, pelo contrário, às vezes, muitas das vezes, você vai comer até mais do que você come, mas você vai ter escolhas mais coerentes, certas, né? Você vai nutrir, aí vai pôr uma gasolina boa para dentro do corpo. Outro pilar é o esporte, onde o Sandro está entrando, né, com essas planilhas de corrida e todo o conhecimento técnico aí para ajudar as pessoas, porque eu vejo que a corrida ela abre essa oportunidade para outros esportes, né? Assim, você só precisa de um par de tênis, a rua está aí para você correr, você não precisa de investimento numa academia, você não precisa de investimento muito alto para você iniciar, e ela traz uma endorfina, ela traz um esporte também solitário, então faz você refletir muita coisa. Então, por isso que eu escolhi a corrida para estar nesse programa. E o último pilar também que a gente vai ter, que é o pilar mental. Então, eu convidei a mentora que está comigo há 2 anos na empresa, que ela é de alta performance, ela morou mais de 15 anos em Londres, então ela está trazendo essa metodologia londrina da Inglaterra, que é muito firme em questão de como que eu consigo manter disciplina e foco quando eu quero atrás de resultados, né? Ela trabalha muito isso na parte empresarial comigo, mas assim como eu disse, a gente vai transferir isso para a alimentação e para o esporte, né? Então a gente começa esse programa amanhã, vão ser uma série de encontros com esses profissionais, materiais, então o Sandro tá entrando com a parte da corrida, mas a gente vai ter a parte da nutrição, da parte também mental, física, enfim. E quem quiser saber mais, me acompanha no Instagram Mamargato, que a gente vai estar colocando tudo lá também. E se precisar de uma motivação, contem comigo. Beleza, Mazinha, vamos lá, depois repete sua pergunta, mas é um prazer e você sabe que eu ponho meu nome em poucas coisas, porque é difícil confiar em gente, mas quando você me convidou, eu não quis nem saber o que era e fui de olho fechado pelo carinho que você faz, o profissionalismo que você faz, tudo que faz. Então já é certeza de sucesso, tá bom? Qual é a pergunta Obrigada, mesmo da Sam. PSE, Ma? Ó, eu queria que você resumisse em poucas palavras, né, que é a PSE, que é a percepção de esforço. O que significa percepção de esforço? Resumindo o nosso tema de hoje. Ótimo, Má. Então, assim, primeiro vamos entender a sigla, né? Então, PSE, então, você falou percepção de esforço, faltou o Szinho que é de subjetiva, né? Então, a Subjetiva, percepção perfeita. subjetiva de esforço, né? Então, assim, dentre as métricas objetivas que nós temos para durante a corrida, por exemplo, né? Que podem ser o que é objetivo na corrida. O pace é uma métrica objetiva. Até a frequência cardíaca, ela é uma métrica que a gente chama de biológica, mas ela é objetiva. E a percepção de esforço é o que o cara está sentindo, e ela tem uma subjetividade. Então, a objetividade ajuda, né? Mas a subjetividade é muito importante. Então, a gente não pode ficar escravo de um lado ou de outro, e é o que eu falei para você, né? A gente deixa de trabalhar somente com métricas diretas para trabalhar com uma métrica subjetiva, que é o principal entendimento para quem está nos ouvindo hoje é o que você falou. Porque, assim, a métrica, se está tudo andando conforme manda o figurino, né?
Nós dormimos o que tínhamos que dormir, comemos o que tínhamos que comer, emocionalmente a gente está estabilizado. E aí, assim, obviamente que se você vai treinando, você vai melhorando seu nível de aptidão física e você vai melhorando. E a gente vê e vai sempre evoluindo, ou na distância, ou no tempo de corrida, ou até na velocidade. Só que a gente não é uma máquina, né, Mar? Então, Perfeito. assim, a gente não é uma máquina que a gente está exposto. Por exemplo, eu aqui falei para você, não fui nem trabalhar, eu tô gripado. Imagina se eu fosse cumprir o meu treino que tivesse na planilha hoje, né? Não ia rolar, eu podia até piorar a situação. Então, a percepção subjetiva de esforço, ela tende a entender se o esforço que nós, o professor, né, a assessoria, imaginávamos que você faria para atingir as adaptações fisiológicas e mecânicas, aconteceu. Como que acontece isso? Pela notinha de subjetividade que você dá. Você vai dar uma nota de como foi, o quão difícil foi esse esforço de 1 a 10. Então, eu posso montar um treino que eu espero uma percepção de esforço nota 4, que é leve. Eu posso montar um treino que eu espero uma nota 7, que é desconfortável, depois a gente fala de todas, ou de uma nota 9, que é forte. Então, e eu preciso saber se o que eu imaginei que acontecesse, aconteceu. Então, eu penso numa nota 4 e você me dá uma nota 7, opa, tem alguma Tá coisa errado? que a gente precisa rever. Perfeito. Então, hoje, quando a gente fala, né, no treinamento de endurance, ah, ah, ele precisa estar, cada treino, né, quando se você tem um treinador, um coach por trás, ele precisa avaliar essas duas informações, tanto o pace estimado, o ritmo de treino que imputado para aquele treino, quanto a percepção de esforço do aluno. Isso, Mar. E aí o trabalho do coach, né, para identificar se você está alcançando, se vai chegar no objetivo proposto, é cruzar essas 3 métricas que a gente fala, né? Que é a métrica subjetiva, a métrica física e a métrica biológica. Então, a métrica biológica mais comum é a frequência cardíaca, que você consegue medir na hora ali. Você pode, ou o seu relógio marca, ou coloca a mão na jugular para ver quantos batimentos por minuto seu coração dá. Então, isso é uma métrica biológica. Então, assim, obviamente que quando a gente, para quem é leigo, né, tá entendendo? Quando a gente vai fazer um esforço alto, seu coração vai bater mais vezes para bombear mais sangue para os músculos. Então, a gente espera que o seu coração bata X vezes, de acordo com as análises que nós fazemos. Beleza, o coração bateu X vezes, ou menos que X vezes, tá. Mas e a métrica física? Na corrida é o pace, no ciclismo é os watts de potência. A gente espera que o seu ciclismo hoje, com o coração batendo X vezes, você alcance um watts de 201 watts, por exemplo, para bater 150, estou inventando, 154 batimentos no treino, a média, né? E aí, poxa, o batimento dela bateu, tá? O watts de potência bateu no ciclismo. Aí, professor, mas ela sentiu o que era para ela sentir? Eu queria que ela, batendo o coração nesse número de vezes e pedalando nessa intensidade, eu queria que ela falasse que foi um treino moderado nota 5. Chega no dia, você me dá nota 7. Aí eu vou, Uhum. pelos comentários que a gente faz, né, nos grupos pessoais, na própria plataforma, o Training Peaks que a gente trabalha, que é a maior plataforma de treinos online do mundo, eu questiono, pô, mas por que foi nota 7? Aí às vezes fala, poxa, eu tava com uma dorzinha de cabeça, eu dormi mal, né? E às vezes a gente até, acho que eu vou gripar, né? Ou simplesmente eu não tava num bom dia, né? Então, por as mulheres aí, a gente pensa no ciclo menstrual influenciando nessas métricas. Então, a gente ajuda demais a métrica biológica, que é a frequência cardíaca, a métrica física, que é o pace na corrida, o pace na natação ou os watts no ciclismo. Mas o que mais importa mesmo, para a gente ver se você está respondendo, é se você sentiu o que nós imaginávamos que você fosse sentir. Então não adianta entregar a qualquer custo aquele número fixo, né? Porque isso também pode ser prejudicial. Então, assim, cansei de pegar casos de Covid na pandemia com essa PSE, né? Overtraining ou overreaching, né? Que é o excesso de treinamento. Então, o cara vai melhorando, melhorando, a gente vai apertando, e aí ele vai querendo entregar a força e começa a dar nota mais alta ali, é um indicativo para o cara não entrar em overtraining, talvez. Então, olha quão importante é o PSE. Você pode evitar um overtraining, evitar uma lesão, evitar também que o aluno, né, chegue no estresse máximo. E nesse caso também, você acha que
É um treino, é experiência de prova, de treinos para o aluno se entender completamente? Tipo assim, ele ter uma noção da real PSE dele? Pergunta muito inteligente, mas muito importante também, né? Mas antes disso, a gente pode voltar para a etiologia, entender da onde veio, né? Então, Tá. porque aí vai ficar mais fácil explicar isso. Então, por exemplo, existe uma tabela isso que chama escala de Borg, que ela inclusive tem validade científica. Para os artigos científicos, a percepção é muito considerada. Então, Borg foi o cara que criou essa tabela, e essa tabela ela vai de 6 a 20, né? Para fazer a relação com o que você perguntou. Então, se eu quiser publicar um estudo científico, provavelmente eu tenho que mostrar para o aluno e ensinar essa tabela, onde 6 é a nota mínima e 20 é a nota máxima, porque essa tabela foi validada pela ciência. E aí, entrando na sua pergunta, poxa, a gente vai pegar um aluno que não vai da educação física, que está começando a entender, que quer aliviar o estresse mental também dela, e, poxa, você vai pegar uma para ele pedir para ele dar uma nota de 6 a 20. Então, assim, criou-se na área, na educação física, um Borg adaptado, que a gente fala, que tem validade científica e acaba funcionando bem e fica mais lógico, que é uma tabela de 1 a 10 e não de 6 a 20. Imagina, até você com toda a sua experiência, né, Mar? Imagina se eu Uhum. falasse, ó, dá uma nota de 6 a 20 para o treino que Nossa, você fez barulho a cabeça, né? ontem. Então, assim, é possível, você explica e depois se adapta, e é a que mais tem validade científica. Então, a educação física adaptou o Borg adaptado e funciona muito bem, é mais fácil para o cara dar uma nota de 1 a 10. Onde 1 e 2 é considerado dois níveis de muito leve, né? Muito leve menos, muito leve mais. 3 e 4, dois níveis de leve. Leve menos, leve mais. 5 e 6, dois níveis de moderado. Moderado menos e moderado mais. 8 e 9, forte menos, forte mais. E 10 é o máximo. Opa, teve um número que eu não falei aí, né, Mar? Teve Qual? um e dois, dois, três, o cinco, você não falou? O 7. O Né? sete. Então, 1 e 2 muito leve, 3 e Um e 4 dez, leve, 5 e 6 moderado, 8 e 9 forte, o 10 sete. máximo. Então, o 7 é a métrica chave para gente. O 7 a gente chama de desconfortável, e para quem quiser escutar outros episódios, tem episódio com uma referência mundial, o 7 ele relata que você está no seu limiar anaeróbio, né? Nós temos podcast com uma referência do mundo, o Sim, professor Dr. Herbert Simões aqui, né? Passou com a gente. Então, essa métrica, quem nos acompanha e é mais técnico, sabe que é uma métrica importante. Então, quando a gente quer entregar um treino em limiar, a gente espera que o aluno dê essa nota 7, que é desconfortável. O que que é desconfortável? É mais que moderado e é menos que forte. É aquilo que a gente fala, sangra, mas vai. Pode ir até direto sem correr ali por volta de 40 minutos a 1 hora, que você acha que não aguenta, mas você aguenta. mas você aguenta, E né? aí, E respondendo a sua pergunta com aham, todo esse contexto agora, perfeito, Mar. Então, assim como eu falei de pegar alguém, você que tem experiência, mas não está habituado a 6 a 20, a gente tem que entender que o aluno, quando entra na assessoria, ele vai errar um pouquinho a nota, ele vai se entendendo como atleta, como pessoa, e com o tempo ele vai sendo muito assertivo com a nota, até porque ele está sentindo mais do que nós, que somos o técnico, né? Eu brinco que quando o atleta começa assim, dar uma nota quebrada, por exemplo, 5,5, 6,5. Eu nunca ensinei, nunca falei isso, mas quando ele começa por conta própria a dar esse 6,5, esse cara já entendeu perfeitamente o que é PSI. perfeito. E ela é super importante porque, e até mesmo se a gente tem contratempos. Poxa, tô numa prova, meu relógio perdi na natação, meu relógio pifou, tudo. Às vezes você tem 5, 6, 7 horas de prova. Como que eu termino agora? O aluno se conhecendo, sabendo de toda essa metodologia, de toda essa ciência, ele vai ter que ir na base da PSE, né? Tanto na natação, no ciclismo, na corrida, ou seja numa prova só de bike, uma prova só de corrida. É só olhar os campeões olímpicos, né? Na Olimpíada, quantos caras correm de relógio? Isso é pra nós que é. Os caras, ninguém corre de relógio, É. não. Os caras conhecem mais todo mundo. Sim, total, com certeza. E algum outro ponto assim muito relevante que a gente deve levar em consideração a PSI? Mas, então, assim, tem várias coisas, né? É infinito a gente falar. A gente já discutiu a importância. Então, assim, por exemplo, a gente entrega um atendimento individualizado e personalizado aqui na assessoria, né? Onde em todos os treinos, seja ele de natação, corrida, ciclismo, até para o triatleta que faz os três, quem faz musculação, ele tem que dar essa nota de percepção de esforço, principalmente
porque ela também é um indicador do estado de prontidão que esse atleta estava, né? Como ele estava de fadiga, de cansaço, do acúmulo de treino, tudo isso é levado. Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. Em consideração. Mas nessa plataforma que a gente tem, o Training Peaks, a gente pede duas coisas, né? Então, além da nota, a gente pede que ele dê uma carinha, que tem lá na própria plataforma do Training Peaks, tem uma carinha triste, aí a carinha vai ficando séria, vai sorrindo, até tá muito feliz. E muitos atletas, até de outras assessorias, às vezes vêm com esse problema, porque assim, ele dá a mesma carinha para nota. Então, assim, a carinha, ele fala assim: ah, o treino foi difícil, aí põe uma carinha triste, né? E põe a nota 8 de forte, difícil. Aí seria burrice minha pedir para ele dar duas notas da mesma coisa, né? Então, É, assim, sim. a Aham. carinha, ela reflete o estado de prontidão. Então, a carinha é como você estava para executar o treino, ou antes de executar o treino. Então, assim, eu posso fazer um treino difícil e colocar uma carinha de feliz, porque eu estava super bem, dormi bem, estava feliz, ganhei um presente da Tati, e aí eu vou dar nota. Eu também posso fazer um treino, dar uma nota leve, mas colocar uma carinha triste, porque assim, eu estava com dor de cabeça, eu dormi pouco, eu não me alimentei, mas o treino ainda assim saiu leve. Então, a carinha reflete o estado de prontidão e a nota o quão difícil foi o treino. Perfeito. E você acha que dentro da modalidade de endurance, os atletas eles tendem a driblar esse estado de prontidão, por mais que às vezes ele não teve um bom dia, teve algum acontecimento triste, ele consegue entregar um bom treino dentro da PSC desejada? Então, ele consegue, é isso que a gente espera. Algumas vezes, ele não consegue, é isso que a gente quer entender, porque às vezes o cara acha que eu não tomei um café da manhã e é que eu tomo habitualmente, aí o cara solta três pum ali e, durante a corrida e vai, emenda. Então, assim, é por isso que é tão importante. Agora, um dos grandes erros, né, Mar, é que assim, ai, tem aluno que pensa e aí ele contrata e não faz sentido algum, né? Pode escutar o podcast do Spencer, que foi um empresário que passou aqui, que falava assim, porra, eu tô pagando um cara que é PhD para cuidar de mim, ele tá me entregando um puta treino personalizado e eu tento enganar ele. Então, Não assim, tem como. então é possível, mas o importante é a pessoa dar nota, a gente sempre fala, dá nota do que você sentiu, não da do que eu quero escutar. Porque depois de 3, 4 meses, como a gente trabalha com tanta excelência, os alunos sabem exatamente que percepção nós da assessoria, o Marcelo, o Júnior, nós esperamos para cada treino. E aí ele tende a dar a nota que a gente quer ouvir, porque se tudo vai andando às mil maravilhas, a evolução é contínua e progressiva, né, Mar? Mas ele se Com esquece certeza. que às vezes é para o bem dele, às vezes dá uma segurada e às vezes pode evitar uma lesão, alguma coisa assim, né? Então, assim, sim, é possível às vezes o pessoa dar uma nota assim e colher os benefícios fisiológicos do treino, mas desde que ele dê uma nota verdadeira, que ele não minta para si mesmo, né? Então, por quê? Porque tem muito atleta que às vezes, para a gente não tirar o pé, para não abaixar o volume, não abaixar a intensidade, falar, se eu der uma nota maior aqui, o Sandro vai mexer no treino de amanhã. Então aí é burrice. Sim, e tem alunos que são mais fominhas que querem isso e acaba fazendo exatamente, né? E você sabe que aconteceu uma coisa comigo, contando minha experiência, domingo, que foi muito difícil dar essa carinha e a nota para o treino, porque eu voltei agora a treinar pós-gestação e todos os meus treinos estão sendo indoor, né? Então eu pedalo no rolo, eu desço na academia do prédio, para conseguir dar conta, né, de amamentar ainda, né? Minha filha tá 100% peito e dar conta de trabalhar. Ao mesmo tempo, assim, que é muito prazeroso, poxa, faz 3 meses que eu não saio para o ar livre, para a rua. E domingo eu me programei para ir para a pista, eu fiz tudo para ir para a pista, né? Eu consegui alguém para ficar com a minha filha, porque eu e o Renato ia comigo, enchi o pneu da bicicleta, comprei gel sem cafeína, deixei minha roupa pronta, aquela alegria. Falei, caramba, hoje eu vou entregar uma notona para Marcela no Training Peaks, né? Acordei feliz e com 15 minutos de pedal meu pneu rasgou. Eu tive que voltar para casa.
e fazer, né, o meu treino longo em cima do rolo. E aí isso mexe muito com o psicológico do aluno, assim. Para mim mexeu demais, assim, sabe? Porque a minha vontade foi zero, eu fiz o treino totalmente emburrado, eu fiz por resiliência, porque eu sei que eu tenho uma prova daqui a pouco para fazer, né? E eu acho que assim, mas assim, eu tô contando essa experiência aqui para quem tá nos ouvindo, porque é experiência de treino e prova, sabe? Porque eu sei que alguns treinos são chaves, e mesmo não querendo, você precisa fazer, né? Mas isso mexeu muito, era para ser um treino onde eu ia pôr a carinha mais feliz da vida, para ir pra pista, curtir, e deu tudo errado, né? Mas eu fiz. Perfeito, mas olha quantos exemplos bons e quanta lição a gente tem no exemplo seu, né? E você já sabe que eu sou seu fã, né? Então, assim, muitas pessoas não iriam continuar. Então, você tem um exemplo de resiliência, que a gente sabe o quanto você é fera com isso, né? Mas, assim, falando do tema propriamente dito, né? Então, isso aqui é um exemplo bom de um erro que as pessoas cometem. Porque eu falei que a carinha não é a mesma coisa que a nota. E a nota não é a mesma coisa que a intensidade, porque tem gente que confunde. Então, assim, a nota é o quão difícil for seu treino. A gente não quer falar o quanto veloz, ou o quanto lento, ou o coração batendo rápido, porque isso eu já estou vendo. Então, assim, por exemplo, o seu treino, você podia dar uma nota porque você tava puta. Então, assim, era Sim, super normal. Então, assim, outra coisa, às vezes eu vou para um treino de 4 horas. Você que fez um ciclo de 70,3, a gente faz o pedal de 4 horas e ele é leve. Pô, não tem como eu dar uma nota de leve com a bunda doendo no cilim, sabe? no Ou sol. no sol, no rolo. Então, assim, isso é muito importante. Se fosse ver, eu tô enxergando os watts. Que é leve, eu já sei. Você não precisa dar nota do que eu quero. Eu quero saber o geral. Ó, aí a pessoa justifica, ó. A intensidade não era alta, mas doeu minha bunda, eu tô com furúnculo, e aí tomou sol, acabou a minha água, a cabeça, porque eu fiz no rolo. Então, tudo isso reflete o quão difícil foi o treino. O lado físico, o lado biológico, o lado mental, tudo. Então, a percepção de esforço não é simplesmente uma réplica do quão forte ou fraco foi o treino, porque isso eu já tenho, eu já sei. Então, o cara precisa Sim, entender isso. Então, assim, é muito raro alguém fazer um treino de corrida de 2 horas e dar nota 3, pô. E a não tem velocidade? como. Vai ser lento, mas você ficou 2 horas correndo, não é possível. Aí quem dá nota 3? Um cara que já fez treino de o meu amigo, meu aluno que fez lá o Ou B515, o Rodrigo, que passou aqui com a gente também, pô, ele correu 2 maratonas, 84 quilômetros. Então, esse sim pode dar nota 2, 3 para um treino de 2 horas. Por quê? Vão ter treino de 6 horas de corrida dele. é o treino curto dele esse, né? Não, pois é. E é exatamente isso. Eu acho que é muito importante também deixar o feedback para o treinador. E a Marcela vai dar risada do meu feedback, porque eu escrevi para ela assim: deu 16 minutos de treino, né? Primeiro, depois eu fiz mais o resto. Eu escrevi assim: perdi o pneu, o treino e a R$ 100 da babá, porque eu tive que voltar para casa. E aí, meu, eu subi na bike puta da vida, mas eu falei: vamos fazer. Né? Mas não foi gostoso, não foi legal, assim, foi difícil fazer aquele treino mentalmente, sabe? E eu, É, eu fico muito feliz escutando isso, como a gente entrega mesmo e a gente veste a camisa, né? Porque, teoricamente, a Marcela que cuida da sua planilha, né? Teoricamente, mas a gente sempre fala que é todo mundo. Então, quando você foi contando tanto o caso da babá, quanto o caso da bronca que você levou, porque você fez acima da intensidade proposta, eu fiquei muito feliz, porque eu já sabia de tudo. Então, assim, como eu olho também o que acontece, apesar de você nominalmente, às vezes, estar na carteira da Marcela, como às vezes sou eu, ou nós dois que cuidamos, e quando estiver um aluno meu falando aqui, eu tenho certeza que a Marcela e o Júnior também estariam a par, né? Então, só para fazer um, e, um corte legal para falar é, como a gente entrega excelência mesmo, mano. e essa excelência reverbera muito no nosso comportamento, né? Porque eu falo, cara, eu não vou fazer isso porque eu vou tomar um puxão de orelha depois, e isso ajuda a gente a ter foco, né? Mas assim, voltando para o tema principal, que é a PSE, eu acho que a gente tem que levar em consideração. E quem está tendo a oportunidade de ouvir esse podcast, não erre, né? Leve em consideração o que real você está sentindo, a percepção de esforço total daquele treino, se envolveu estresse ou não, se envolveu cansaço, gripe, se ele foi leve, fraco, sol, chuva, o quão difícil foi você acordar cedo aquele dia e fazer seu treino, ficar longe da família, tudo isso envolve. E quanto mais justo for essa nota, essa percepção e essa troca com a sua equipe, a evolução ela tende a ser muito mais rápida, né?
Mas eu acho que foi sensacional, hein? Que podcast legal que foi, curto e grosso, né? Assim, eu acho que você não precisa ficar esperando ter um coach de excelência. Você pode trabalhar, mesmo que você treina por conta, tá nos ouvindo aí, você começa a registrar essas notas num bloquinho de notas, na caneta, no computador, porque assim, imagina assim, daqui 6 meses você vai pegar sua planilha e vai olhar, nossa, eu corria 5 quilômetros em 30 minutos e dava nota 7. Agora eu tô correndo 5 quilômetros em 26 minutos e dou nota 4. Olha o quanto eu melhorei, né? Porque é muito mais relevante você saber que você dava nota 7 e agora deu nota 4 para sua memória, para sua evolução, né? Para sua história, do que você, por exemplo, falar, ó, eu corria 30 minutos e agora eu tô correndo em 24. Tudo bem, só que às vezes se você dava nota 5 antes e agora está correndo em 24, tá dando nota 9. Talvez você não evoluiu. Então a percepção mostra sim que você evoluiu, porque além de você estar correndo mais rápido, você está sentindo que está mais fácil. Perfeito, maravilha. Finalizou perfeitamente, Sam. E é isso. Então tá, querida, obrigado, foi muito top. Espero que vocês que estão nos ouvindo aí, dê uma curtida, indique para os amigos, ajude a gente a postar, dá uma curtida no Instagram também, que o podcast eu vou dar aula, eu estava em Goiânia agora, o pessoal, todo mundo conhecia o Resistência Podcast, falando que ouvia, e às vezes a gente vê tantas coisas relevantes e assim, tem poucas curtidas no Instagram, dá uma força pro Instagram do Resistência Podcast lá, que todo mundo ouve, vê que saiu, mas dá uma curtida lá e manda pergunta pra gente, propõe temas, né, Mar? Com certeza, isso é muito importante para nós, a gente melhorar nossa qualidade, nosso repertório de podcasts por aqui. E para fazer o nosso jabazinho, então, não se esqueçam do curso da Mar, né, de mentalidade de atleta. Também entra no Linktree meu lá, a gente sabe que tem o curso de transição para quem é triatleta, ensinar as dicas de como fazer uma transição, de ganhar tempo, né? Tem um curso de corrida que normalmente a gente solta desconto aqui no podcast, que o pessoal pergunta, um curso filho da pandemia e que hoje é um curso muito falado e o pessoal fala muito bem. E o livro de força que eu fiz com o professor Dr. Charles Lopes, né, treinamento de força para modalidades de endurance, que muita gente treina errado. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.